como combinamos antes, estou aqui com a doutora Ana Cláudia Contreira, geriatra, e vamos conversar um pouquinho sobre a doença de Alzheimer. E deixa eu passar aqui para vocês algumas considerações, que o mal de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, isso todo mundo já sabe, só que ela é incurável, tá? E é a mais comum causa de demência, isso eu não sabia. Ela provoca a perda da memória e de outras funções cognitivas, como a fala, execução de tarefas, orientação no tempo e no espaço, né? A pessoa não lembra mais que dia que é, não sabe mais onde está, se perde dentro da própria casa muitas vezes. E a Organização Mundial de Saúde, a OMS, estima que cerca de 35 milhões de indivíduos no mundo têm a doença. No Brasil, há 1 milhão de pessoas afetadas. E a evolução da doença até a morte costuma levar, em média, de 8 a 10 anos. Doutora Ana Cláudia, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu sei que a doutora é uma pessoa muito ocupada, ela deixou de atender inúmeros pacientes hoje, que eu sei disso, porque eu conheço a rotina dela, para instruir, dividir conosco esse conhecimento que ela tem bastante extenso, que são muitos anos de medicina nessa área, né, doutora? Virginia, bastante tempo. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui e falar sobre esse tema que foi, inclusive, motivo de uma das palestras no Congresso Paulista de Geriatria, no qual eu estive recentemente, né? Devido ao interesse que se tem em relação à cura da doença, né, que até o momento é considerada incurável, e na impossibilidade dessa cura, a gente acaba tendo que focar necessariamente na prevenção da doença. E há alguns aspectos a serem considerados nesse sentido, e é o motivo, então, pelo qual eu gostaria de falar um pouco sobre isso com você. Especificamente em relação a essa questão, né, do aumento, né, da quantidade de pessoas com doença de Alzheimer. É comum as pessoas comentarem, nossa, mas parece que está aumentando o número de pessoas, né, com essa doença, e isso está relacionado ao envelhecimento populacional, como você mesma referiu. Quanto mais avançada a idade, maior a chance da pessoa desenvolver a doença. Particularmente nos países em desenvolvimento como o Brasil, em que existe uma dupla, né, combinação de fatores que impactam necessariamente na maior ocorrência dessa doença, que são a baixa escolaridade e o alto índice de doenças degenerativas, doenças crônicas, que afetam o sistema vascular. Olha que interessante, a baixa escolaridade influencia no surgimento da doença de Alzheimer? Sim. A maior quantidade de diagnósticos que vão acontecer nos próximos anos serão em países de terceiro mundo, países em desenvolvimento, dentre eles o Brasil. Até isso a gente ganha de presente, né, doutora? É incrível, né? Nós temos uma previsão de que haverá nos próximos anos, até o ano de 2050, 3 vezes mais pacientes com diagnóstico de doença de Alzheimer no mundo. E nesse congresso houve inovações com relação à prevenção da doença de Alzheimer, porque é complicado, né? Na verdade, assim, a gente sempre fica naquela expectativa de uma pílula mágica, né, que vai resolver a questão, seria maravilhoso, né? Mas o que foi referido e que é interessante a gente pautar no que existe de trabalho científico justificando as recomendações, né? Elas vão estar relacionadas à mudança da qualidade de vida, do estilo de vida das pessoas. Como nós temos uma correlação muito íntima da doença de Alzheimer com outras doenças que afetam os vasos, principalmente os vasos mais delicados do cérebro, né, que ficam na região mais medial do cérebro, que é onde a gente tem a área de memória, o controle dessas doenças que interferem negativamente com esses vasos é de fundamental importância para que a gente tenha uma menor ocorrência de doença de Alzheimer, porque existe uma inter-relação entre os vasos e a ocorrência da doença de Alzheimer. Então, doenças como diabetes, hipertensão, colesterol elevado, têm que ser agressivamente tratados para que a gente tenha um impacto no sentido de reduzir a ocorrência ou até de evitar que essa doença venha a aparecer. Então, a gente pode dizer que essas doenças podem ser as causadoras?
Elas não são causadoras, mas elas se interrelacionam. A existência de um problema de ordem vascular vai aumentar a chance da pessoa desenvolver Alzheimer, por exemplo, ou um quadro de demência. Então, a gente sabe que entre os pacientes com diabetes do tipo 2, que é aquele diabetes que de origem familiar, né, se uma pessoa na nossa família tem, a chance da gente ter é maior, e é o diabetes que vai acontecer com a idade, essas pessoas têm maior propensão a ter quadros demenciais. Então, isso se relaciona à inflamação que essas doenças podem ocasionar no organismo, né? E essa inflamação, então, faz com que a expressão genética de uma doença de Alzheimer fique mais fácil de acontecer. Porque a gente tem tendências genéticas, mas a gente pode não manifestá-las dependendo do nosso estilo de vida e das situações de doenças concomitantes que façam com que aquela expressão genética venha a se manifestar. Então, diabetes, hipertensão arterial, dislipidemias, todas essas doenças que vão afetar os vasos têm que ser agressivamente controladas para que a gente tenha uma diminuição desses mediadores inflamatórios que vão propiciar a ocorrência da doença de Alzheimer. Doutora, nós vamos para um pequeno intervalo agora e daqui a pouco, no próximo bloco, eu gostaria que a senhora explicasse como nós podemos prevenir essas doenças de Alzheimer, não só combatendo essas doenças que podem agregar, né, circunstâncias favoráveis para que ela apareça, mas também como prevenir aqueles que já têm uma tendência genética, por exemplo. Não é porque tem o gene que obrigatoriamente tem que aparecer, não precisa aparecer a doença, mas ela pode de repente ser evitada. É isso que eu quero saber, eu acho que essa também é a sua dúvida. Sai daí não que a gente já volta.